bom dia. Você que está assistindo a gravação pelo IGTV, essa é a nossa 10ª live de devocional matinal. Então, já curte aqui embaixo, comenta, envia também para os seus amigos, compartilha com eles, marca eles, chama todo mundo aqui para escutar a mensagem do dia de hoje. Você que está chegando agora, já encaminha para os seus amigos. Bom dia, Matheus! Bom dia, Denis! Bom dia, Kimina! Bom dia, Denise! Encaminha aí para os seus amigos, meus queridos. Bora! Chama todo mundo. Chama todo mundo pra cá. Bom dia, bom dia, bom dia, Rafael. Bom dia, Suzy. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu povo. Vamos então continuar a história de Davi, tá? Vamos então continuar a história de Davi. Lembram que eu falei... lembram que eu parei ontem, na verdade, no momento em que relatou-se na Bíblia o fato de que Jonatas, filho do rei Saul, se afeiçoou de maneira gratuita do rei Davi? Vamos continuar dali, tá? Vamos continuar dali. Só recapitulando, né? Davi venceu o gigante Golias, tinha sido lhe prometido o reinado, riqueza e tudo mais. E Davi, então, chegou no palácio. Jonatas, filho do rei Saul, se afeiçoou de Davi de maneira gratuita. Deu para Davi suas armas, seu escudo, suas armaduras, né? E eu quero que você entenda uma coisa. Para você receber as promessas de Deus, meus queridos. Bom dia, Claudisa! Para você receber as promessas de Deus, você não precisa lutar. Você recebe de graça. De graça. Você só precisa fazer o que precisa ser feito. No caso de Davi, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque, lembram, todas as vezes que Davi foi encontrado, ele não estava fazendo grandes coisas. Ele estava fazendo o que precisava ser feito. Ele estava lá, pastoreando as ovelhas, tá? E mesmo, grande detalhe, eu vou resumir a história, tá, gente? Porque são 42 capítulos. E hoje eu quero terminar a história de Davi pra gente já poder ir pra história de Samuel, ok? Então você que tá chegando aqui, meu querido, minha querida, já vai enviando essa live pros seus amigos, tá? Comenta aqui embaixo, curte bastante para que o Instagram entenda que essa live, o conteúdo dessa live é relevante e mostre para mais pessoas. Bom dia, Sérgio, bom dia. Bora lá. Não é porque preciso que você entenda também que não é porque você é uma pessoa ungida por Deus, né, como Davi foi, que você não vai ser perseguido, não. Pelo contrário, é o contrário, tá? É o contrário. Quanto mais ungido você for, quanto maior for a tua promessa, mais você vai ser perseguido. Suene, mas não devia ser o contrário? Depende. Porque o fato de você ser perseguido, você vai entrar num processo, numa jornada bastante desafiadora, e tudo que você vai viver dentro dessa jornada vai te credenciar para você acessar aquilo que é a tua promessa, tá? Então, quando você é ungido, não acha que simplesmente tudo vai melhorar do dia para a noite. Pelo contrário, tudo piora. Tudo piora para depois melhorar, tá? E aí, só para vocês entenderem, adiantando já, Saul, ele perseguiu Davi por aproximadamente 10 anos, tá? 10 anos. O que aconteceu? Davi derrotou o gigante Golias, né? Saul tinha prometido o reinado, riquezas e a isenção de impostos, e também tinha prometido a sua filha em casamento, né? Só por que ele prometeu isso? Porque ele achou que ninguém ia peitar o gigante. Então, cuidado nas promessas que você faz. Você fez, tem que cumprir, tá? Aí, beleza. Até aí, tudo bem. Chegando lá, tá? Na guerra, Davi derrotou o gigante Golias. Ele tinha agora que receber os prêmios. Só que Saul ficou, eita, e agora? Né? E Saul começou a ter... Lembram que Saul era rei e ele estava sendo rejeitado por Deus pela sua desobediência?
Porque ele estava agindo segundo os seus desejos e quereres, segundo a sua forma de pensar, de acordo com o que ele achava que era reto, de acordo com o que ele achava que era correto. Só que aí onde a gente cai, onde a gente se ferra, quando a gente acha que vai fazer as coisas de acordo com a nossa cabeça. Saul já estava sendo rejeitado por Deus, né? E aí, quando Davi ganhou e tudo mais, Saul falou, eita, e agora? Opa, tenho ameaças? Para completar, teve uma guerra que Davi, devido a essa valentia que ele teve com Golias, Saul determinou que Davi fosse chefe dos exércitos, tá? E aí eles foram para uma guerra e quando voltaram da guerra, eles voltaram, né? O povo estava lá recebendo eles com muita honra, com muita pompa e o povo gritava assim, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E aí nessa hora Davi, eita, se ele tá todo cheio da fama desse jeito, se ele tá criando fama aqui, daqui a pouco eu perco o meu reinado. Então, pelo orgulho, pelo medo e pela insegurança, Saul começou a perseguir Davi, tá? Os líderes, todo líder vai passar por perseguição, tá? Todo líder vai passar por perseguição. Aí você pensa aí, ai, graças a Deus que eu não sou líder. Meu amor, primeira liderança que você tem que ter é da sua vida, tá? E eu digo mais, quando você decide liderar a sua vida, pegar as rédeas da sua vida na mão, e até então você era uma pessoa extremamente manipulada, você vai ser perseguido sim. Principalmente por aquelas pessoas que te manipulavam, tá? Principalmente por aquelas pessoas que te manipulavam. Então, escreva em letras garrafais para você não esquecer. Todo líder é perseguido. Todo líder passa por perseguição. E a primeira liderança que você precisa ter é a da tua vida. Se você não consegue liderar a sua vida, você não consegue liderar mais nada, tá? Não adianta querer, eu quero ser um influencer de 1 milhão de seguidores, tá? É a tua vida, tu tá liderando? Para poder liderar pessoas, você tem que liderar a tua vida primeiro. Eu quero ser reconhecido no meu trabalho. Quero ser gerente de não sei o que mais lá das contas. Tu não consegue cuidar nem da tua programação diária, imagina cuidar da programação do povo. Ô, coração, tem que liderar a sua vida primeiro. E quando você pega as rédeas da tua vida, o mundo se levanta contra você. E você tem que estar preparado, tá? Eu quero que você entenda que quando você se levantar para cumprir a tua promessa, quando você entender quando você entender qual é a tua promessa, e você se levantar para cumprir a tua promessa, Deus vai levantar também. Aliás, Deus não. Muitas pessoas se levantam para impedir que você cumpra. Elas vão te perseguir, tá? Elas vão te perseguir. Só que aí você vai viver injustiça, você vai viver injustiça, você vai ser perseguido, você vai ser abandonado, você vai ser enxotado, você vai ser julgado. Tudo de ruim que vai acontecer. Só que o que eu preciso que você faça? Faça que nem Davi. Não ande pela perseguição, ande pela promessa. Depois que aconteceu esse episódio que eles voltaram da guerra desse jeito, Saul era chefe do exército. Não, Saul não. Davi era chefe do exército. Saul rebaixou Davi para ser líder de um grupo de 100 homens. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é isso? O cara ser chefe do negócio todo e aí o rei pega e rebaixa você. Só que Davi, ele não andava pela perseguição, ele andava pela promessa, tá? Então, meu querido, minha querida, você que está sendo perseguido, rejeitado, abandonado, julgado, condenado, dilacerado, não ligue para isso não. Ande pela sua promessa, ande pelo que Deus pelo que Deus colocou no teu coração, tá? Suene, meus amigos não querem mais falar comigo, eles estão indo embora. Deixa aí, o universo só preenche espaços vazios. Ele tá deixando embora um monte de lacraia que tava ali te sugando, vampiro energético que tava impedindo você de prosperar, meu amor.
A partir do momento que você decide prosperar, Deus vai fazer o limpa. Não tem como ele colocar crenças novas, coisas boas numa casa que tá suja. Vai passar o rodo, mas vai passar o rodo é com gosto. Ai, mas era minha melhor amiga. Amiga de quem? Melhor amiga onde? Melhor amiga do inferno, só se for. Só se for. Deixa aí. Deixa. Ai, tenho memórias boas com essa pessoa, não sei o que mais lá. Memória boa de quê? Memória boa de te manter preso no lugar onde você tava? Tu quer o quê? Tu quer ter o sonho ou tu quer viver na merda? Merda mesmo. Vida de merda. Deixa embora. Estão te perseguindo? Não liga. Sabe? Não liga. Ontem eu bloqueei eu tive paciência o máximo com essa pessoa. Fica querendo dar de conta da minha vida. Sabe? Fica querendo dar de conta da minha vida. E aí, não, ela só vai comprar uma mentoria minha se ela tiver certeza que eu pertenço a uma religião X. Vai pro inferno. Mandei ela ir pro inferno e bloqueei ontem. Porque eu fui gentil o máximo que eu pude. Não, é só por curiosidade mesmo, eu queria saber. Vá para o inferno. E se você estiver escutando essa live, vá de novo pro inferno. Quero nem saber de você. Me deixa em paz, tá? Me deixa em paz. Deixa eu seguir meu caminho. Deixa eu seguir minha vida. Você vai ser injustiçado, você vai ser perseguido. Então é isso, tá? Que nem Davi. Vamos nos inspirar em Davi. Beleza. Até aí, tudo bem. Só que aí, e Davi o quê? Davi foi rebaixado, mas ele não falou nada. Ele ficou na dele, foi cuidar lá dos 100 homens, tá? Foi cuidar lá dos 100 homens. E aí, Saul pensou, eita, Davi não tá se afetando em nada. Peraí que eu vou dificultar ainda mais as coisas pra ele. Lembra que Saul tinha prometido que quem derrotasse o gigante Golias ia ganhar a filha dele? Pois é. Saul agora resolveu dificultar. Ele colocou um dote no meio. Um dote que, parecia impossível de acontecer. E aí ele falou assim, Davi, seguinte, tem um dote agora. E o dote é o seguinte, presta atenção no dote, gente. Você vai ter que me trazer 100 prepúcios de filisteus. Gente, vocês sabem o que é prepúcio? Vocês sabem o que é que eu explique? Você tem que me trazer 100 prepúcios de filisteus. Lembram que eles não eram circuncidados. Os filisteus não eram circuncidados porque eles não nasceram embaixo da aliança de Abraão. Agora é o seguinte, para você trazer 100 prepúcios, você tinha que, no mínimo, matar os caras. Porque não tem como você chegar, com licença. Então, eu vim aqui só pegar para eu poder levar ali, né? Ou pagar, não tinha como, você tinha que matar a pessoa para poder trazer. Sabe o que Davi fez? 100 prepúcios? Davi trouxe 200. Foi lá nos filisteus, trouxe 200 prepúcios. Homens, calma, eu sei que vocês estão rangendo os dentes uma hora dessa. Mas vocês não são filisteus, tá? Fiquem tranquilos. Davi trouxe 200 prepúcios. E ó aqui, ó. Tá aqui, Saul, querido. As 20 que você queria. Tá aqui, ó. As 20 não. As 100 eu trouxe 200. Tá? Feira 17 de agosto. Eita, cabra-mão. É isso mesmo. Ele dobra a meta. Exatamente, Suzy. Se o mundo te desafia que você não consegue, vá lá e mostre que você consegue fazer o dobro. Saul, ele representa aqui aquelas pessoas que duvidam da gente. Aquelas pessoas que querem colocar empecilhos. Mas o que Davi fez? Davi não levou pro coração, gente. Se Davi fosse vítima, o que ele queria fazer? Ave Maria, eu já matei o gigante lá, ele tinha me prometido, agora ele vem dizer que tem um dote, por que ele faz isso comigo? Não, meu povo, me ajuda aí, vamos fazer uma rebelião, porque eu matei o gigante, vamos lá, vamos me ajudar. O que Davi fez? Não levou pro coração, gente. É essa inteligência emocional
que a gente precisa ter para conseguir acessar as nossas promessas. Porque a gente vai ter um monte de Saul na nossa vida. O gigante Golias que Davi derrotou não foi aliás, não foi o último, foi o primeiro gigante. Ele teve gigantes piores depois. Golias foi café pequeno diante das coisas que Davi começou a passar a partir do momento que ele derrotou Golias. Tá? A partir do momento que ele derrotou Golias. E é assim que você tem que agir também. Duvidaram de você? Beleza. Vá lá e mostre. Estão te xingando? Beleza. Vá lá e não ligue, bloqueie. Manda essa pessoa aí pra caixa prego. Vá viver tua vida, vá seguir tua vida. Vá cuidar, foque na tua promessa. Não tire o olho da sua promessa. Ou você vive de olho na sua promessa, ou você vive de olho nos olhos humanos, no que as pessoas pensam, acham ou dizem de você. É a depender da escolha que você faz, você vive ou não a sua promessa. No caso de Davi, ele decidiu viver olhando para a promessa dele, tá? Só a promessa aqui, ó. Só a promessa, só a promessa, só a promessa, só a promessa, só a promessa. Não olhe para o lado, olhe para a promessa. Beleza? Limpa a lista de contato, limpa tudo, 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 tudo. Um líder, uma pessoa que quer vencer na vida não pode ser motivado nem por elogios, nem por críticas. Você tem que ser neutro. E outra, você tem que saber lidar com perseguições, porque no final das contas, quem vai ser a tua justiça vai ser o próprio Deus. Repara aqui na história de Davi, tá? Aí o que acontece? Saul começou a perseguir Davi. Perseguir mesmo, de querer matar. E lembra que Jonatas tinha se afeiçoado de maneira gratuita de Davi? Pois é, Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, não tinha laços sanguíneos com Davi, mas tinha laços sanguíneos com Saul. Quem protegeu Saul, quem protegeu Davi foi Jonatas. Nessa hora, Davi já não tinha mais pai por ele, os irmãos não estavam nem aí, dane-se, né? Quem mandou você matar o gigante Golias agora? Você não pegou o prêmio? Então vá lá para o seu castelinho, vá pegar seu prêmiozinho, você não é mais da nossa, você não pertence mais à nossa família não. Davi tinha sido abandonado pelos pais, abandonado pelos irmãos e agora estava sendo perseguido pelo rei. A única pessoa que ele tinha por ele era Jonatas, tá? E aí Davi fugiu. Davi fugiu e começou a viver escondido. Só para resumir para vocês, Davi se escondeu em caverna, em tenda, no mato, em outras cidades, enfim, ele começou a viver escondido. Mas ele também ganhou um exército de 400 homens, tá? Presta atenção aqui, ganhou um exército de 400 homens, só que esses 400 homens eram tudo ferrado, eram endividados, gente que tinha depressão, doença, que não tinha mais ninguém, eram 400 homens, tudo ferrado, tá? Aí você pensa assim, meu Deus do céu, Suene, Deus abandonou Davi, só pode, como é que pode? Davi ali, coitado, né? Virou fugitivo, não tinha família mais por ele, o outro tava querendo matar ele, e ele ainda ganhou reforços de 400 homens, tudo ferrado, que não tinham onde cair morto, que tinham demandas emocionais. Por que Deus fez isso com Davi? Sabe o quê? Sabe por que Deus fez isso com Davi? Aliás, Deus permitiu que isso acontecesse? Quando você precisa de suporte, é a hora que você tem que ser o suporte de outras pessoas. Sabia? E aí eu vou revelar um negócio pra vocês. Tem momentos assim que às vezes eu marquei uma live antecipadamente. É que ultimamente eu não tenho feito muito, né? Mas eu marco lá uma live com mês de antecedência. Tema tal. Pá! Vou falar sobre isso. Quando eu marco, tá tudo bem. Mas aí eu marco, começa a acontecer o caos da minha vida com aquele tema.
onde eu preciso encontrar as próprias respostas para poder sair daquilo ali. Por quê? Porque eu tenho que falar sobre esse tema mais na frente. É assim que Deus me treina, é assim que eu me formei mentora, tá? Tem gente que pergunta assim, você fez curso de quê? Da vida, meu amor. Eu li um monte de livro, fiz um monte de curso, mas 90% das coisas que eu falo, que eu trago, vem da minha experiência, bebê. É por isso que, né, às vezes falo assim, Suene, fulano tá fazendo uma coisa igualzinha a você. Meu amor, fulano pode tentar me copiar o tanto que quiser. Pode copiar até o nome. Pode copiar até as aulas. Mas eu duvido fulano copiar a minha experiência. Duvido fulano copiar o meu jeitinho. Duvido fulano copiar a minha fé e a certeza de que eu tenho que aquilo que eu ensino funciona. E eu fico tranquila, tá? Mas o que Deus está mostrando aqui é quando você mais precisa de suporte, é a hora que você tem que ser o suporte. É a hora que você tem que fazer a diferença. É a hora que você tem que ir lá, respira fundo e vai lá e faz. Denis falando, a essência ninguém copia. Não copia. Não copia, não tem como. Não tem como, porque cada um tem uma identidade, tá? E eu dou uma dica, os copiadores que estão assistindo essa live, vão ler o livro A Ciência de Ficar Rico. Lá está escrito claramente, a prosperidade vem para o criador de algo, tá? A prosperidade vem para o criador de algo, não para o copiador. O copiador, ele tem um crescimento limitado. O crescimento exponencial é somente do copiador. Suene, você é mais uma coach. Você fala que nem fulano, que nem Beltrano, que nem Ciclano. Ô, coração. A mesma fonte que Beltrano, Ciclano, não sei quem mais lá pegou esse coisa, é a mesma fonte que eu tô conectada. É óbvio que as coisas vão parecer, tá? E outra coisa, quem descobriu isso não foi fulano, autor do livro tal e tal e tal. Alguém descobriu o mérito dessa pessoa. É por isso que eu sempre cuido em falar autor tal, fulano tal, né, no livro tal, no mentor tal. Fala isso, eu honro os meus mentores, eu tenho mentores, eu só sou aqui porque eu só sou mentora porque eu já fui mentorada. Aliás, ainda sou mentorada, né? E sempre que eu tenho oportunidade, eu tô falando deles. Tem inclusive no meu Instagram post de um grande mentor que pra mim, sempre que eu tenho contato com ele, me desbloqueia a mentalidade de abundância, que é o Jonas Castro. Tenho muita gratidão por ele. E eu estou aqui porque eu sou mentorada dele, né? Deus é criador, o cão é copiador. Li em Apocalipse ontem. Exatamente. Tá? Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque eu tava falando que quando você é suporte, precisa ser suporte, aliás, precisa de suporte, você tem que ser o suporte, tá? Então, assim como vocês muitas vezes se deparam em uma situação que, mentora, por favor, me ajude. E às vezes nem sempre eu consigo responder nem o diário de vocês, nem as mensagens na hora que vocês precisam ou acreditam que precisam daquilo. O silêncio também ele ensina. Tá? É nessa hora que talvez você precise se conectar com Deus. É nessa hora que talvez Deus precise te ensinar que você tem força para ser suporte. Isso passa comigo, gente. Isso acontece comigo. Tá? Com muita frequência, inclusive. Com muita frequência. Semana passada, semana retrasada. Treinamento mental e emocional tremendo. Mas tinha o quê? Tinha que fazer live. E a cada live, e as lives via aqui falar sobre o que eu tinha estudado, me fortalecia. Entende? Me fortalecia. Sobre o conteúdo de fé, de não sei o que. Me fortalecia e me ajudava a vencer a batalha mental e emocional que eu venci. Eu contei ontem na live na aula do Manifest Money. Tá? Então, na hora que você precisa de suporte, você precisa ser suporte. Escreve aqui. Quando eu mais preciso de suporte, eu preciso ser o suporte. Ok? E aí, a partir daí,
Davi começou a viver fugido. Só que eles tinham seu exército, sua trupe lá de 400 homens. Então ali vivia, a partir daí, Saul e Davi viviam ali, ó, que nem cão e gato, um caçando o outro, tá? E Saul queria matar Davi. Davi só queria se proteger de Saul, porque Saul queria matar ele. Na verdade, Saul teve duas chances, duas oportunidades em que ele podia matar Saul de maneira super fácil, mas ele não o fez. Por quê? Porque Davi sabia esperar. Tem até uma passagem que é até engraçada, que Saul e os seus homens estavam dentro de uma caverna. Saul não, Davi e os seus homens estavam dentro de uma caverna e Saul entrou nesta caverna para aliviar o ventre. Olha que coisa linda, gente, para dizer que foi fazer cocô, tá? Então, a partir de hoje, não vamos mais falar, eu vou ali fazer o número 2, eu vou ali fazer cocô. Fala assim, ó, eu vou aliviar o meu ventre, assim como Saul fez na caverna. Olha que coisa linda, que chique, é bíblico, tá? É bíblico. Saul foi aliviar o ventre na caverna. E aí os homens falaram assim, Davi, a hora é agora, olha, ele tá ali cagando, vai, chega por trás, mete a faca, mata ele, acaba com tudo, a gente não precisa mais ficar fugindo, não precisa mais ser perseguido. E Davi, o que Davi fez? Ainda não é a hora. Ainda não é a hora. O máximo que Davi fez foi pegar um pedaço da túnica de Saul e cortou assim com a faca, mas ele ficou extremamente constrangido e pesaroso. Por quê? Porque ele sabia, se Saul, por mais que Saul fosse rejeitado por Deus, prestem bem atenção nisso aqui, gente. Por mais que Saul fosse rejeitado por Deus, por mais que Samuel, o sacerdote, já tivesse ungido a cabeça de Davi com óleo, dizendo que ele seria rei, Saul ainda estava no posto de rei. E Davi entendia que se ele ainda era rei, ele ainda tinha a unção de Deus. Deus estava permitindo que Saul ainda fosse rei. E, portanto, ele não podia fazer nada contra a autoridade de Deus em manter Saul, apesar de todos os pesares, de toda a obediência dele, como rei. O que eu quero que você entenda com isso aqui? Um líder religioso, político. Eita, a live tá falhando? Tá falhando, gente, pra vocês? Me dê aqui o feedback, please. Tá normal? Ixi, se eu sair e entrar de novo? Não, se eu sair e entrar de novo, eu perco tudo que eu falei até agora. Então, vou seguir aqui. Tem um monte de gente. Unhas Brasília, eu acho que é a sua internet, tá? Dá uma olhadinha aí, que a galera aqui tá dizendo que tá normal. Bora lá. Um líder, seja ele religioso, seja ele político, seja ele familiar, seja ele no trabalho, seja ele o que for, presta atenção. Se ele tá na posição de liderança, é porque Deus está permitindo que ele esteja ali. Suene, mas é um político corrupto, não sei o quê, nananã. Deus está permitindo. Por algum motivo que você não vai entender agora, Deus está permitindo. Suene, mas o líder da minha igreja é assim, não sei o quê, ele desvia verba, ele fala não sei o quê. Por algum motivo, Deus está permitindo. Suene, mas o chefe do meu trabalho, ele é assim, assim, assado, ele vive traindo a esposa, não sei o quê, com a secretária, bababá. Por algum motivo que você não vai entender agora, Deus está permitindo que ele esteja na posição de liderança. Tá? Tá lá escrito, página 57 do livro A Ciência de Ficar Rico. Se tem aquela figura de poder, rei, político, líder religioso, líder de família, líder de trabalho, se ele está na posição de liderança,
E ele não é aquele líder que você espera, ou você não consegue entender por que essa pessoa tá lá. Deus, enquanto ela estiver no poder, é porque Deus está permitindo. Mas como pode, Suene, Deus permitir uma pessoa assim num cargo sagrado, num trabalho, numa igreja, numa política? Deus permitiu que Saul, mesmo Deus já tendo rejeitado Saul, mesmo Saul dando todas as provas de que era desobediente, de que queria fazer as coisas do jeito dele e não do jeito que Deus queria que ele fizesse. Mesmo Deus tendo pedido para Samuel ungir Davi, Deus ainda permitiu que Saul fosse rei. Vocês estão entendendo? Então, para de ser justiceiro e achar que você vai salvar o mundo gritando aos quatro cantos ou falando mal dos líderes. Fica na tua, porque Deus está vendo tudo. Prestem bem atenção no desfecho dessa história, tá? Prestem bem atenção no desfecho dessa história. Tem muito líder, principalmente líder religioso, que conhece a Bíblia, que faz mau uso dessa parte. Que Davi respeitou Saul, não matou Saul quando ele estava aliviando o ventre, em respeito à unção divina que ele tinha, né? Tem muito líder religioso que usa isso de má fé, que fala assim, a pessoa é toda bichada, a vida ferrada, sabe que tem defeito, não quer mudar, e ela ainda fala assim, você tem que me respeitar, porque Davi respeitou Saul, tá? Eu sou líder religioso, eu estou na posição de liderança, Deus está comigo, você tem que me respeitar. E aí essa pessoa vive uma vida completamente desgraçada, não cuida da alimentação, não cuida da saúde, não cuida da mente, não cuida da emoção, é descompensada, é descontrolada, mas é um líder religioso. E ela se agarra nessa passagem. Ela tá certa? Tá certa. Mas assim como Saul foi rejeitado por Deus por dar voz aos seus desejos e quereres, esse líder religioso, ele também, quando acabar a unção, ele vai ser rejeitado por Deus. Só observa, tá? Porque quando você tem unção, você não pode fazer pouco caso, você não pode ser meia boca. Você tem que honrar aquilo ali, aquilo que você está recebendo. Lembram de todos os heróis da fé que a gente estudou até então? Lembram de Sansão, meus queridos? Que tinham o dom, que tinha a unção e não soube usar com sabedoria? O que aconteceu com Sansão? Pois bem, só observa, fica na tua e só observa, tá? E aí, o que acontece? Eles passaram muito tempo aí nessa peleia, Davi e Davi e Saul. O maior gigante da vida de Davi, meus amores, não foi Golias, foi Saul, tá? O maior gigante da vida de Davi não foi. Golias durou 5 minutos. Saul durou 10 anos. Saul durou 10 anos. Por isso que eu queria aprofundar na história de Davi, tá? E aí, Davi teve 2 chances de matar Saul. Não fez. E ficou ali, ó. Né? Peleando ali entre os dois. Fugindo de um, perseguindo o outro. Não. Eis que aconteceu uma grande... Aí, chegou um momento que Davi... ele estava se refugiando em uma cidade dos filisteus, para que Saul não o encontrasse. E aí o que acontece? Tava lá no meio da guerra, tava tendo guerra entre os israelitas e os filisteus, e quem é que foi para a guerra? Saul. Saul também era guerreiro, Saul era bonito, alto, forte, Saul também era guerreiro. Quem foi impedido de ir para a guerra? Adivinhem? Davi. Davi foi impedido de ir para a guerra. E foi nessa guerra que Saul, todos os seus 3 filhos e todos os seus homens morreram. Mas Saul morreu de maneira trágica, completamente trágica. Antigamente, todo rei tinha um escudeiro que ia para a guerra junto com ele. Esse escudeiro tinha a missão de, se por acaso o rei tivesse perdendo a guerra, se por acaso o rei estivesse perdendo a guerra e estivesse prestes a ser capturado pelo inimigo, o escudeiro tinha a missão de matar o rei antes que ele fosse
pego em vida pelo inimigo, para que ele não sofresse nas mãos dos inimigos. Essa era a missão do escudeiro naquela época ali, tá? E Saul estava ali com seu escudeiro, e eles estavam perdendo a guerra. Chegou um momento que Saul disse: vai, pega a tua espada, me mata, eu não posso ser preso. Eu não posso ser preso por esses incircuncisos. Eu não posso ter meu sangue derramado pela mão desses incircuncisos. E aí o escudeiro: não, rei, eu não posso fazer isso. Como pode? Não, não. E lá a guerra acontecendo, ele vendo que estava perdendo. Eis que Saul pegou a espada do seu escudeiro e se jogou por sobre a espada do próprio escudeiro, que atravessou o seu ventre e ele morreu. Olha que final trágico para um rei. Olha que final trágico para um rei. Os seus 3 filhos também foram mortos e todos os homens que estavam ali guerreando com Saul também foram mortos. Quando se você vive em aliança com Deus, lembram de Enoque, gente? Vocês lembram como é que Enoque não morreu? Enoque foi arrebatado. Porque tamanha era, Enoque vivia com Deus. Quando você se distancia, né? Quando você se distancia desse jeito assim e vive uma vida assim como Saul estava vivendo, a probabilidade de você morrer de maneira trágica ou de uma maneira assim triste é muito grande. Saul não morreu como Abraão, como Isaac, onde teve tempo de profetizar na vida dos seus filhos. Não, ele morreu na guerra. E outra, ele teve que se atirar em cima da própria espada do seu escudeiro, para poder não sofrer na mão do inimigo. Além disso, teve os seus 3 filhos mortos e todos os seus homens. Não é trágico isso? E aí, Davi ficou sabendo, né? Quando Davi ficou sabendo, gente, o que Davi fez? Ele podia muito bem ter... Jonatas morreu, inclusive, tá? Jonatas, o seu melhor amigo, morreu nessa guerra também. E Davi, ao invés de festejar, né? Ufa, graças a Deus, que aquele desgraçado, aquele Saul morreu. E agora eu vou poder andar livre. Eu posso sair da caverna agora, tô bem. Não. Ele chorou, ele pranteou, ele rasgou suas vestes, ele viveu o luto. E como forma de vingança, ele matou um amalequita, que era um filisteu. Meio como se fosse para vingar a morte, principalmente do seu querido amigo Jonatas. Mas no fundo, ele sabia que ele precisava também assumir o reinado. Afinal, ele tinha sido ungido como rei há alguns anos atrás. O que isso nos mostra, meus queridos? Saul perseguiu Davi por mais ou menos uns 10 anos. Mas Davi não matou Saul. Davi soube esperar o momento em que Deus iria permitir que Saul já não existisse. Assim como Davi, nós precisamos aguardar para que os nossos gigantes... Tem gigante que você tem que ir para cima, tem gigante que você tem que esperar que ele desapareça. Davi viveu o processo, exatamente. Tá? A partir daí começa ali uma briga entre a tribo original de Saul e a tribo de Davi, né, para conquistar o reino. Mas ele acaba vencendo. Só que Davi, ele nunca se envolveu em briga. Pelo contrário, ele foi perseguido. O máximo que ele fez foi se defender. Depois de mais ou menos 10 anos de muita luta, de perseguição e de injustiça, nos seus 30 anos de idade, Davi foi coroado rei, tá? Davi foi coroado rei. E aqui eu quero fazer um adendo. Quando Davi recebeu a primeira unção, ele tinha 17 anos. Foi quando o profeta Samuel foi lá na casa do seu pai Jessé, falou: o futuro rei de Israel está aqui. Está dentre os seus filhos. E dentre
Davi era o improvável. Dentre os filhos, o mais improvável veio Davi, ele foi ungido rei. Quando você recebe a sua primeira unção, não é que tudo vai acontecer. Você vai começar o seu processo. Quando você for ungido, quando o óleo cair sobre sua cabeça, persevere, tenha paciência. Tenha paciência. Deus nunca vai deixar de cumprir a promessa dele. As promessas de Deus são reais, tá? São reais. Mesmo que aconteça o improvável. E aí o que acontece? Mesmo sendo rei, Davi continuou sendo rejeitado. Seus irmãos não foram para a coroação. Seu pai, nem quando ele tinha fama e poder, hein? Nem quando ele tinha fama e poder. E eis que dentro da história de Davi também, ele conquista a terra de Sião, que mais na frente vai ser chamada a terra de Davi, tá? A terra de Davi. E aí, quando ele conquista Sião e aquela cidade se torna a sua terra, é enviado para ele, quando se percebem que Davi se tornou rei, agora ele é rei, é enviado para ele madeira para que ele possa construir a sua casa. E quando ele vê a casa dele, né? Quando ele vê a casa dele construída, ele olha para a casa e diz que Deus cumpriu com a promessa dele. Imagina, gente, um homem que teve que viver, que foi expulso da casa do pai, depois que derrotou o gigante Golias, com a promessa de que iria ser rei. Chega no palácio, ele é perseguido pelo atual rei, que tem que viver fugido, tem que viver perseguido, tem que viver escondido em caverna, escondido em tenda, escondido em mato, escondido em cidade estrangeira. Agora ele tem uma casa, agora ele tem um lugar, agora ele tem um canto dele. É nessa hora que Davi olha para casa e diz: Deus cumpriu suas promessas, depois de mais de 10 anos. Tá? Depois de mais de 10 anos. E aí as guerras também continuam, né? As guerras continuam, só que antes de ir para cada guerra, Davi, ele sempre consulta Deus. Deus, e agora o que eu faço? Deus manda, vai por cima, vai por lado, ataca de um jeito, ataca de outro. Por que Davi consulta Deus? Porque ele sabe que quem luta as guerras dele não é ele, é o próprio Deus. Tá? E existe, gente, para cada guerra existem estratégias diferentes. Cada problema na nossa vida, ele é resolvido de uma maneira diferente. E o maior erro que a gente comete chega um problema, chega um desafio, chega alguma coisa, imediatamente você já vai lá querer resolver do seu jeito, com a sua inteligência limitada, com o que você acha que é conveniente, com o que você acha que é bom para você e para as outras pessoas. Mas quem tem a estratégia é Deus. Tem inclusive uma guerra que Deus consulta. Davi acabou de sair de uma guerra onde Deus tinha pedido para ele atacar pela frente. E aí ele consulta Deus. Deus, e agora? E Deus fala, não, espera. Espera e você vai pelo lado e vai atacar por trás. Se Davi fosse tonga, ele acharia que ele teria que guerrear sempre do mesmo jeito. Não. Sempre são inimigos diferentes. Tá? E depois de muitas guerras, muitas conquistas, todas cuja estratégia vieram do próprio Deus, Davi também resolve trazer de volta a Arca da Aliança, que estava sendo... A Arca da Aliança, eu acho que a gente nunca falou dela, mas a Arca da Aliança foi construída lá em Êxodo, lá no livro de Êxodo, depois que eles estabeleceram a tenda, que era o templo deles no deserto. E Deus orientou como que seria a Arca da Aliança, seria praticamente, o símbolo, era o monumento onde simbolizava, não só simbolizava, como tinha poder de que ali habitava a presença de Deus, tá? De que ali habitava a presença de Deus. E aí Davi, a arca, existia uma série de rigorosidades para ser transportada a arca.
tá? E aí Davi dá as orientações para as pessoas. Galera, vamos trazer a arca de volta para o nosso povo, para dentro do povo de Israel, dentro da terra de Israel. E vamos fazer o seguinte, vamos trazer a arca mediante louvor. É com Davi veio para ensinar as pessoas a louvarem. Como louvar? Através de músicas, através de canções. Ontem eu falei um pouco de música, né? Eu não sei se vocês já escutaram uma musiquinha. Quando eu estudei em escola de freira, e eu lembro que tinha uma música que todo dia a gente cantava no jardim na infância. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Gente, eu sei que como cantora eu sou uma ótima mentora, mas só para vocês lembrarem, aliás, só para dizer para vocês essa musiquinha, por quê? Foi Davi quem nos ensinou a louvar Deus através da música, a produzir em nós a frequência da alegria, tá? Davi, ele ensinou, não só naquela época, mas um dos legados que ele deixa é que nas dificuldades nós precisamos louvar Deus. Nós precisamos produzir a frequência da alegria, tá? Nós precisamos colocar uma música e cantar e louvar e agradecer. Agora, cuidado, é uma música de alta frequência, não é um sentadão da vida, tá? Não vai me colocar um sentadão e ficar lá dançando assim, achando que tá louvando a Deus, não, que não tá louvando a Deus, não. Ah, Sônia, mas eu tô produzindo a frequência da alegria. A alegria do cão, só se for. A alegria do cão que você tá louvando ele, tá? Coloca uma música que tenha palavras bonitas, que tenha uma letra bonita, uma letra construtiva, uma frequência elevada, de preferência que movimente o teu corpo, tá? De preferência que movimente o teu corpo, onde você possa levantar as mãos, onde você possa fazer o movimento da vitória e através disso produzir no espírito, na mente e no corpo a frequência da alegria. É assim que Davi ensinou. Mas é importante você entender também que o próprio Davi, né? Tem uma parte da Bíblia que mostra que eles estavam chegando na cidade e Davi estava lá na frente, pulando e cantando e louvando Deus e cantando e não sei o quê. A própria esposa de Davi olhou para ele e julgou ele. Não ligue. Não ligue, porque as pessoas de dentro da tua casa não vão entender o que você está fazendo. Eu lembro muito da... eu lembro muito da Evelyn. A Evelyn é uma pessoa que ela literalmente, ela encarnou assim a orientação de você dançar e produzir a frequência da alegria quando você consegue pequenas vitórias. Então, qualquer coisinha, ela tá sempre dançando. E ela dança mesmo, ela se entrega, ela se joga e rebola e se sacode. E a primeira vez que ela fez isso, a filhinha dela olhou pra ela: mamãe, a senhora tá ficando louca? E ela: eu tô na frequência da alegria, minha filha. E aí fez tanto, que até a filha dela já começa a meio que dançar junto com ela também, né? Ela falou: foi a tia Su que mandou dançar, não sei o quê. E a filhinha dela tem profundo respeito por mim. A gente tem uma afinidade tremenda, tá? Então, sejamos como Davi, sejamos como Evelyn, que não liga para o que as pessoas pensam de nós. E vamos dançar. Vamos dançar, vamos louvar, vamos produzir a frequência da alegria em nossas vidas, tá? E Davi também, quando a arca conseguiu ser transportada, né? Teve um incidentezinho aí no meio, mas eu não vou entrar nisso hoje. Mas quando a arca conseguiu ser transportada, Davi olhou para a tenda, né? Porque até então o templo de Deus era uma tenda. Olhou para a casa dele e falou: peraí, eu tenho uma casa e Deus tem uma tenda? Não, não é justo. Precisamos construir um templo. E foi aí que Deus disse: não, calma. O templo vai ser construído por um descendente seu, que mais na frente foi construído pelo seu filho Salomão. Mas não vamos entrar na história de Salomão hoje, tá? Eu quero finalizar a live do dia de hoje falando sobre o maior erro da vida de Davi, tá? O maior erro da vida de Davi. Tinha uma guerra, dentre todas as guerras que existia ali, que Davi não foi. Davi não foi para essa guerra, tá? Ficou ali no palácio dele, né?
E eis que ele ficou ocioso. Gente, já ouviram falar aquela frase que diz assim, mente vazia, oficina do diabo? Pois é. A ociosidade, ela consegue derrubar qualquer homem segundo o coração de Deus. E foi a ociosidade que derrubou Davi, que ele permitiu que derrubasse, obviamente, tá? Então, não fique ocioso. Vocês acham que ansiedade parece com ociosidade? Por quê? Porque a ociosidade faz com que o diabo habite tua mente e você crie ansiedade. Tá? Mas vamos ficar aqui na ociosidade. Procura alguma coisa para fazer. Vai bater um bolo. Para de ficar só no Instagram. Vai varrer a casa. Vai fazer alguma coisa, mas não fique ocioso. Davi ficou ocioso. Todo mundo na guerra e ele lá no palácio. Ocioso, ociosíssimo. Podia ter ido bater um bolo, podia ter ido fazer pastar, apacentar a ovelha, fazer alguma coisa, né? Mas ele estava acostumado a quê? A guerrear. E eis que certo dia ele tá lá na janela dele, ocioso, abriu assim a cortina, avistou uma bela mulher, nua, né? Ele, quer saber? Eu vou dar um agora, tô ocioso aqui, manda chamar aquela mulher ali. Só que essa mulher, ela não era qualquer uma. Ela também não era nenhuma prostituta. Mas o rei mandou chamar ela, ela foi. Ela era mulher de um dos comandantes que estava lutando na guerra. E ela foi. Davi tomou ela. Literalmente teve um tchaca-tchaca na muchaca. Porque Davi estava ocioso, né? Tomou ela. Depois que aconteceu, aí ele, eita pola, e agora? Fruta que caiu. Eu não devia ter feito isso. O pecado é assim. A ociosidade faz com que você faça coisas irracionais. Depois que você faz, que a consciência volta, você... Eita, e agora? Ferrou tudo agora. E aí, quando você peca, né? Qual é a característica do pecado? Você peca, ou você continua no pecado, ou você começa a ter que fazer um monte de malabarismo, assim, tremendo para poder cobrir esse pecado que ninguém descubra. Não tem pecado que seja feito que não é descoberto. Então, das duas, ou você faz a delação premiada e se livra disso logo, ou você vai ter que fazer um monte de malabarismo, gastar uma energia tremenda para encobrir isso, que não vai ser para sempre, tá, meu amor? Sinto lhe informar, mas a merda que você fez não vai ficar coberta para sempre, não. Ou você fala, tá? Ou você vai gastar sua energia tentando cobrir ela, porque para sempre você pode até achar que você tá conseguindo fazer muito bem. E tem um songamonga, tem umas pessoas que são muito songamonga, que acham que elas estão abafando, conseguindo esconder o que elas estão fazendo, só que tá todo mundo sabendo o que ela tá fazendo. Todo mundo. E ninguém tem coragem de dizer pra ela, ei, pessoa, a gente já sabe a merda que tu fez. Tá? E ela tá se achando o rei da cocada preta. Tá? E aí, Davi viu que fez isso, né? Davi viu que fez isso e, ixi Maria, agora? Aí o que acontece? A mulher engravida. Meu Deus. E agora? O cara vai chegar da guerra, não teve nada com a mulher, como é que ela vai engravidar? Meu Deus. Aí o que Davi faz? Fica tentando corrigir as coisas do jeito dele. Liga lá, manda um WhatsApp lá pro comandante geral da guerra, fala assim, ó, manda trazer de volta aí tenente tal pra ele passar uma noite aqui. Manda trazer ele. E aí ele chega no palácio, né, Davi agradece pra ele estar lutando, manda ele ir pra casa. Ele diz que não vai. Olha a integridade do homem, viu? Manda ele ir pra casa pra ver se ele vai, né, aliviar-se com a esposa. Fazer um tchaca-tchaca na muchaca ali pra quando ele voltar depois souber que ela tá grávida, ele achar que foi dele. E ele fala, não, meu senhor, eu não vou fazer isso com minha esposa. Enquanto estão todos os meus soldados guerreando na guerra, lutando, eu não vou fazer isso. Eu vou esperar, eu vou voltar
né? Eu não vou pra minha casa, não. Não vou fazer o tchaca-tchaca com a minha esposa, não. Não vou me aliviar, não. Tá todo mundo na guerra. Eu estarei em sentimento junto com eles. Aí Davi, eita, ferrou tudo. E agora? Aí quando o comandante vai embora, ele manda outro WhatsApp pro bambambam geral da guerra. Faz assim, coloca ele na primeira fileira, assim, ó, do combate. Bem na frente, assim. Se possível, coloca bem um alvo. Veste ele com roupa vermelha, coloca um alvo, assim, pra acertarem ele com tudo. Tá? Porque eu quero que ele morra. Ele precisa morrer. Porque ele não pode saber da verdade. Não pode saber que eu fui lá e fiz esse trato com a esposa dele. E agora a mulher vai ter um filho meu. E o comandante da guerra obedece Davi. Resultado? O cara morre. Né? O cara morre. Aí Davi, ufa. Safe. Né? Safe. Só que não. A criança que nasceu, ela adoece. E quando ela adoece, né? Davi, ele entra em um processo de jejum e oração, de pedido de perdão a Deus. Porque aí, quando a criança adoece, seu filho, ele entende o tamanho da M que ele fez. E aí ele começa a fazer jejum e oração, jejum e oração, jejum. Ele fica imerso em jejum e oração. Só que aí a criança não resiste e morre. E depois que a criança morre, o que Davi faz? Davi vai lá no templo, ora, né? Óbvio que ele fica triste, mas ele ora e ele segue a vida. Ele segue a vida de novo. E as pessoas, como assim, Davi? O que você fez desse jeito? Oi? Mas isso mostra que nós temos que aceitar a vontade de Deus, né? Aceitar a vontade de Deus. E Davi, ele tá ciente de que ele tinha que pagar o preço pelo erro dele. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Você vai pagar. Aliás, ele vai ter misericórdia com você, mas você vai pagar o seu erro. E eis que, depois da morte, acontece isso, mas também Davi tem o seu filho com uma das suas esposas, acho que é Betseba. Davi tinha várias esposas, tá? Uma das suas, acho que é Betseba. Ele tem Salomão, que mais na frente vai ser o rei que vai construir o templo para o Deus que ele queria. No entanto, um de seus filhos, chamado Absalão, ele se levanta, né? Depois que acontece isso, Absalão se levanta para querer o trono do próprio pai. Para querer o trono do próprio pai, inclusive começa a fazer coisas perversas. Ele tenta tomar a sua irmã, Tamar, vocês me entendem, né? Ele tenta tomar a sua irmã, ali ó, Batseba, o nome da... Isso. É tanto nome na Bíblia, gente, para decorar esses nomes tudo. Haja chão. Absalão tenta tomar a sua irmã de pai, né, Tamar, mas, e aí ele tenta querer o trono, ele começa a querer o trono, ele começa a perseguir o próprio pai. Por quê? Porque Davi abriu brecha. Quando você erra, quando você faz um pecado, quando você comete um pecado, até você se regenerar, até aquilo se transformar, se ressignificar na sua vida, você abre brecha espiritual. Lembram que estava tudo bem? Davi não estava mais sendo perseguido. Saul tinha morrido, né? Tinha perseguição ali de outros, mas ele já estava bem, ele já tinha filhos, ele tinha várias esposas, ele não precisava ir fazer o tchaca-tchaca na muchaca com a mulher do comandante. Mas a ociosidade fez com que a mente de Davi começasse a ter ideias que fizeram ele se distanciar de Deus. E mesmo sendo Davi um homem segundo o coração de Deus, ele errou. Mas mesmo ele errando, Deus também teve misericórdia dele com Salomão. Porém, ele abriu brecha para que Absalão atuasse da maneira que ele atuou, perseguindo Saul, querendo destruir Saul e querendo inclusive o próprio trono.
Davi está na galeria dos heróis da fé para nos mostrar que, enquanto formos pessoas segundo o coração de Deus, nós poderemos conquistar reinos, mas que também podemos nos destruir por um pequeno erro de não controlar nossa mente nem os nossos sentimentos, tá? Mas não é esse erro de Davi que acaba com toda a história de glória dele. Mas esse erro também nos ensina para que nós possamos não deixar a nossa mente ociosa, nem o nosso coração. Vamos procurar coisa para fazer, meu povo, tá? Vamos procurar coisa para fazer. Vamos alimentar a nossa aliança com Deus. Vamos alimentar a nossa conexão com a fonte criadora. Davi, ele tem várias mensagens, várias histórias de Davi. Eu quis meio que pincelar ela toda, né, para mostrar que a história de Davi não se resume só ao gigante Golias. Pelo contrário, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, que nós possamos ter um coração obediente, segundo a vontade de Deus. Que a gente não se preocupe com o que as pessoas pensam de nós. Tampouco se deixar levar pela perseguição, pela injúria, calúnia, difamação, abandono, seja lá o que for. Entender que nós precisamos apenas fazer a nossa parte. Entender também que a unção vem, mas o resultado final daquela unção pode ser que demore. E a gente precisa decidir viver o processo. E esperar assim como Davi, tá bom? Lembrando sempre que nós precisamos louvar a Deus. Produzir a frequência da alegria em nossas vidas. Beleza, meus queridos? Deixo você aqui com essa sexta-feira, com essa mensagem de sexta-feira, para que você possa produzir aí a frequência da alegria na sua vida, tá? A frequência da alegria de Deus. Cuidado com a alegria a alegria de quem que você vai alimentar, tá bom? Beijo bem grande. Amanhã a gente se encontra no nosso 11º dia de devocional. 7 da manhã, vamos entrar na história de Samuel. E eu acho que amanhã, deixa eu ver aqui. Acho que amanhã a gente termina a galeria dos heróis da fé. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. E até amanhã.